É revelado como o Dabi acabou sobrevivendo ao incêndio que ele mesmo causou no passado. Além disso, a gente vê um pouco mais do passado dele e o porquê também de que ele acabou virando o Dabi. Fala galera, tudo bem com vocês? Yuji aqui para mais um vídeo, dessa vez vídeo de Boku no Hero, capítulo 350. Começando o capítulo, a gente não tem direto o flashback do Dabi, a gente vê o Dr. Garaki que tá preso, percebendo que onde ele tá, ali onde ele tá preso, tem poucos guardas agora, então ele percebe que a batalha final entre os heróis e os vilões começou de fato. E ele diz que os vilões têm se preparado para esse momento há bastante tempo, e eles têm preparado sementes que possam se tornar receptáculos para o objetivo deles. E então que a gente começa a ver o flashback do Dabi. A gente vai para o Monte Sekoto, onde o Dabi, o Toya ainda, né, começou o incêndio, e vemos ele pegando fogo em decorrência do incêndio que ele mesmo começou com as suas chamas. A gente vê ele pegando fogo, totalmente sendo incinerado ali, mas ele tem uma vontade de viver muito grande ainda. Ele quer mostrar todo o potencial que ele tem, principalmente pro pai dele, o Endeavor. Que era o que ele sempre quis, provar pro pai que ele é forte o suficiente e que ele poderia se tornar um grande herói também. E finalmente a gente descobre o que aconteceu, como ele saiu de lá vivo, daquele fogo. E vemos que quem salvou ele mesmo, aquele responsável por todas as coisas de Boku no Hero praticamente, All For One, foi lá e salvou o Dabi. Logo depois a gente vê o Dabi, ou o Toya, como você preferir chamar. No caso Toya ainda, ele não virou o Dabi, né? Ele acaba acordando no que parece ser uma escola com outras crianças que estão ali também. E além de descobrir que a voz dele tá um pouco diferente, ele percebe que também ele acabou dormindo por 3 anos inteiros. 3 anos dormindo. Eu não sei se a gente já tinha essa informação que a voz dele tinha mudado um pouco em decorrência do que aconteceu, mas esse é um dos outros fatores que acabaram demorando pra descobrir que o Dabi na verdade era o Toya. Com certeza a mudança de voz fez diferença também nisso. E logo que ele descobre que ele dormiu 3 anos e que ele tá num lugar totalmente estranho, ele quer voltar pra casa dele. Só que o cara que tem cara de sol acaba não deixando, fala pra ele ficar ali mesmo com eles. E o Toya continua insistindo que ele diz que tem que ir pra casa, porque o pai dele deve estar preocupado e acabou não conseguindo ir visitar ele, porque ele deve ter tido algum problema, alguma ocupação do trabalho. Além disso, ele diz que precisa voltar também pra casa pra pedir desculpas pra mãe dele, que ele acabou dizendo coisas horríveis pra ela. E principalmente que ele quer mostrar o poder das chamas pro pai dele, o Endeavor. Eis que uma voz começa a falar com ele pelo computador. Muito provável que seja o All For One. E ele começa a falar que os ferimentos foram graves pelas queimaduras que ocorreram em decorrência do incêndio, que ele acabou estando no meio ali. Então ele se queimou muito, o que acabou causando várias cicatrizes nele, no corpo dele, alterando a voz dele também, fazendo com que ele parecesse até outra pessoa em decorrência dessas coisas. E além disso, o principal é que os órgãos dele acabaram sofrendo vários danos, ficaram bem danificados, e o corpo dele também, e com isso, os poderes dele nunca seriam tão fortes quanto eram antes, o que deixou o Toya totalmente desesperado. Porque o que mais valia pro Endeavor era a força, era ser forte o suficiente para conseguir desbancar o All Might. E se ele não conseguisse ter essa força de antes, ele não ia valer de nada pro pai dele. E isso acabou deixando ele meio desesperado. E tentando manipular o Toya, o All For One disse que não tem problema e que juntos, ficando ali com as outras crianças e com o All For One, ele poderia de alguma forma recuperar as chamas, o poder das chamas dele. Só que o Toya ele não quer, ele não aceita, ele diz que não quer ser ensinado por mais ninguém além do pai dele. E o próprio Dr. Garaki, ele diz que o Toya já era muito crescido para ser influenciado, além de que ele tinha um apego muito grande em relação ao pai, e que nem o All For One conseguiu quebrar isso e tentar influenciar de alguma forma o Toya. O doutor diz também que aquelas crianças que estavam junto naquela escola, o que parece ser uma escola, eram substitutos, eram reservas caso acontecesse alguma coisa com o Shigaraki. Então é interessante a gente ver que o All For One ele tem vários planos, várias etapas de planos, e mesmo se o plano dele principal não dá certo, ele já tem um reserva, só pra ver o quão cauteloso ele realmente é, e por isso que ele é o maior vilão desse mundo de Boku no Hero. Além de ser muito poderoso, ele é muito cauteloso em vários momentos. Mas pelo que dei a entender, o Dabi ele fugiu desse lugar, o Toya fugiu desse lugar, e ele tacou fogo. Só que a gente não sabe se ele acabou queimando as pessoas que estavam dentro de lá também, ou se elas acabaram conseguindo fugir do lugar. E ao fugir deles, ao fugir do All For One, eles não foram atrás do Toya, porque ao acordar, a começar a movimentar o corpo, era esperado que ele sobrevivesse apenas um mês.
depois de ter se levantado. Principalmente por causa do dano que ele sofreu, realmente ele foi completamente incinerado, e ele ter sobrevivido, mesmo que com a ajuda do Garak e do All For One, foi um milagre. Então ele era pra ter sobrevivido só mais um mês, o que não aconteceu, como a gente descobriu, ele ficou vários anos ainda vivo. E quando ele voltou, mais velho já, quando ele foi devolver o Nomo pro doutor ali, o Dabi ele conversou um pouco e ele perguntou se foi o doutor que tinha salvado ele mesmo, que ele já sabia mais ou menos. E ele disse que só voltou porque achou que seria um lugar interessante pra ele morrer, ou seja, ele já tá preparado pra morrer. Ele só quer cumprir o objetivo que ele tem em mente, que é o de vingança em relação ao Endeavor. E ele só tá vivo, ele só tá sobrevivendo, mesmo com o corpo todo ferrado, mesmo com vários danos que ele vai sofrendo no decorrer de usar o poder dele e os danos que ele sofreu no incêndio, ele só tá vivendo pra ter sua vingança pelo rancor que ele sente em relação ao pai. Só pra ver a determinação que ele tem pra alcançar o objetivo dele. E o próprio Dabi disse pro Shoto que ele voltou pra casa, ele foi visitar a família dele, pra ver se o pai dele tinha mudado, mesmo ele estando mais fraco, ele queria ser aceito de novo pela família. E entender também o motivo dele ter nascido. Só que, mesmo depois de 3 anos do ocorrido, quando ele viu a situação que tava a casa, tava exatamente a mesma. O Endeavor tratando o Shoto de uma forma completamente horrível, só pra alcançar o objetivo dele, que era fazer com que o filho dele ultrapassasse o All Might. Então ele continuava obcecado por isso, e ele continuava sendo aquele pai horrível que ele foi por muitos anos. E vendo isso, ele percebeu que ele tinha sido uma falha, que ele realmente nasceu como uma falha, e que a família já tinha superado ele, a existência dele. O que na verdade não era muito verdade, porque os irmãos realmente sentiram muita falta dele e ficaram muito sentidos com o que o pai fez. Mas foi por causa disso, de ter voltado pra casa, ver que o Endeavor não tinha mudado nada, e que a família seguiu em frente em relação à morte dele. Além dele perceber que ele nasceu como uma falha, tudo isso fez com que ele virasse o Dabi de fato. Olhando pra isso, parece que é um pouco superficial as motivações dele, mas se você juntar com o que ele já tinha vivido em relação ao pai, os abusos que ele sofria ali pra ficar mais forte, pra ser proibido de virar um herói e ser tratado meio que como uma falha em relação ao que o pai queria, tudo isso juntando com o que aconteceu com ele no incêndio, e ele vendo que o pai não mudou nada e que a família já seguiu em frente, fez com que ele virasse um vilão, fez com que ele virasse o Dabi. O Shoto percebe então que o Dabi tá preparado pra morrer ali, e ele só quer de alguma forma atingir o Endeavor, e é exatamente isso que o Dabi diz, que ele vai queimar tudo que é importante pro Endeavor, e essa vai ser a prova que ele existiu no mundo. Ele quer provar ainda, mesmo depois de tanto tempo, o valor, o poder que ele tem pro pai dele, mesmo que agora de uma forma totalmente distorcida e vilanesca, né? E a gente vê o Dabi derretendo a estátua do All Might com as suas chamas. Ele tá completamente usando todo o seu poder agora, queimando tudo. As chamas são mais fortes do que a gente já viu. Só que esse tá causando um dano grande no corpo dele. A gente vê também o corpo dele meio que se despedaçando conforme ele vai usando essas chamas. Ele vai se desintegrando com o poder das chamas, porque o corpo dele não aguenta o próprio poder dele. O capítulo acaba com o Shoto dizendo que não vai deixar ele fazer isso, como ele já tinha dito anteriormente, o que dá mais um preview aí do que vai acontecer nessa luta, e vai ser interessante porque tá praticamente no X1, a gente vê que eles já estão isolados com fogo, tem mais 3 heróis junto com o Shoto, mas essa luta vai ser um X1 como eu quero, então tô muito ansioso pra ver a batalha entre os dois e como o Shoto vai lidar com isso, porque as chamas do Dabi são muito mais fortes que a do Shoto por enquanto. E eu quero ver qual que vai ser o limite dos poderes do Shoto nessa luta, porque ele tá precisando de um desenvolvimento e uma grande luta pra mostrar todo o seu poder, misturar o gelo com o fogo, e a gente vai ver isso em breve. Espero que nos próximos capítulos continue nesse núcleo, mas vamos ver o que vai acontecer. Gostei do capítulo, a gente finalmente descobriu como o Dabi acabou sobrevivendo e por que ele virou esse vilão que ele é hoje em dia. Faltava isso, faltava essa lacuna sobre o passado dele, e agora a gente tem essa resposta, então foi muito bom de ver. Esse foi o review do capítulo 350 de Boku no Hero. Se vocês gostaram, deixa aquele likezinho e se inscreve aí pra acompanhar mais vídeos de Boku no Hero, e também porque eu vou ficar muito feliz de ter você aqui comigo no canal, beleza? Muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui, vejo vocês na próxima, galera. Tô indo nessa, fui!